Isaías. Aleluia. Isaías capítulo 8. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Isaías capítulo 8. Nós estamos dando continuidade à série de pregações no livro de Isaías. Essa série nós intitulamos ela de O Verdadeiro Profeta. Vivemos dias nebulosos, dias que foram preditos na palavra do Senhor, onde as pessoas não suportariam essa doutrina, elas levantariam para si uma outra doutrina, doutrina essa que a própria Bíblia chama de doutrina de demônios. Vivemos tempos onde os homens têm apostatado da fé. Vivemos tempo onde as pessoas têm feito as coisas ao seu próprio modo e têm esquecido de que só existe um modo de fazer as coisas, que é o modo de Deus. Por isso, meus irmãos, ninguém se autodeclara profeta. Os profetas são profetas porque Deus os declara assim. O verdadeiro profeta é um homem como Isaías. E nós temos que levar em conta as palavras que ele nos transmite da parte de Deus, pois elas estão nas Sagradas Escrituras. No capítulo 8, dando continuidade, no capítulo 8, hoje, nós vamos aprender e hoje nós vamos ministrar um sermão chamado de quem você tem medo? Amém? Pergunte para o seu irmão, de quem você tem medo? Amém? A Bíblia fala sobre o medo. O próprio Senhor Jesus diz: olhe, não temam aquele que pode matar o corpo. Ele diz: eu vou ensinar a vocês a quem você deve temer. Nós temos vivido dias onde existem as famosas fobias, os medos. Então tem gente que tem medo de barata. Tem gente que talvez se você botasse uma arma na cabeça, ela teria menos medo do que se uma barata viesse voando aqui essa noite. Tem gente que tem medo de ficar doente, sabe? Então vai no médico, se o colesterol tiver alterado, a pessoa já fica desesperada. Meu Deus, eu vou morrer. Tem pessoas que têm medo da insegurança, e aí as casas são trancadas, sabe? E muitas vezes as pessoas nem saem de casa com medo de serem assaltados ou mortos. Tem gente que tem medo de ficar sem dinheiro. E agora eu vou ficar, como é que vai ser esse país com essa inflação, com essa taxa de desemprego crescendo? Será que vai piorar a minha vida? Como é que vai ser? Tem pessoas que estão com medo disso. Tem pessoas que têm medo de fantasma. De noite, se tiver vontade no banheiro, não vai, porque ela tem medo de aparecer um fantasma. Tem pessoas que têm medo do demônio. Então, quando a gente está pregando na igreja e fala a respeito do diabo ou coisas semelhantes, a pessoa fica com medo, isola. Se você for falar de determinadas coisas acerca do demônio e de como ele age, a pessoa fica morrendo de medo. Mas a Bíblia diz que nós não devemos temer nenhuma dessas coisas. Meus irmãos, é impossível você ter duas coisas ao mesmo tempo. Que coisas são essas? É impossível você ter medo e fé ao mesmo tempo. É impossível isso. Ou você tem fé, ou você tem medo. Ou você tem medo, ou você tem fé. Por que eu estou dizendo essas coisas e a gente ainda vai ler o texto aqui? Meus irmãos, porque nós estamos em um momento da vida do povo de Deus, no caso o reino do sul, mais especificamente o reino de Judá, e ele está com medo. Como nós já falamos nos capítulos anteriores, o reino da Síria se juntou com o reino de Israel, ou seja, o reino do norte, e eles agora se juntaram para tentar destruir o reino de Judá.
Aqueles que ainda existiam alguns que buscavam obedecer a Deus. No reino do norte já havia todos se desviados, mas no reino de Judá ainda existiam alguns, e o profeta Isaías estava lá, estava profetizando para eles, e eles estão morrendo de medo. Por quê? Porque Israel se juntou com a Síria, eles são poderosos e ele vai destruir a gente. Quando houve a cisão, quando houve a divisão do povo de Deus, sabemos que o reino do norte ficou com 10 tribos, e o reino do sul, conhecido como reino de Judá, ficou apenas com 2, ou seja, o reino do norte é muito maior, e como se não bastasse, eles se uniram com a Síria, que também é poderoso, e eles estão vindo agora para cima da gente. O que será de nós? Meus irmãos, a gente tem vivido tempos assim. Meu Deus, Senhor, eu tento buscar refúgio na tua casa, mas quando eu chego aqui é só lavando palavras duras, dizendo que eu tenho que me corrigir, que eu tenho que carregar minha cruz, que eu tenho que suportar os outros em amor. Quando eu olho para o lado de fora, o mundo me odeia e quer me matar. E a gente vê esses inimigos extremamente poderosos, são 3: Satanás, o mundo e a nossa própria carne. São inimigos extremamente poderosos que nesse exato instante estão reunidos tentando nos fazer tropeçar, tentando nos fazer nos desviar de Deus. E a gente fica com medo deles, mas a gente está errado nisso. Nós não devemos temer esses inimigos. Nós precisamos ter um temor exclusivo. O nosso temor deve ser somente a Deus. Precisamos confiar que é o mesmo Deus que começou a boa obra em nós, Ele vai terminar. Eu gosto muito de uma frase de Spurgeon, quando as pessoas perguntavam a Spurgeon se ele não tinha medo de perder a salvação dele, e ele diz: é lógico que não, porque Jesus investiu muito em mim para me perder no meio do caminho. Perceba, meus irmãos, que a certeza da nossa salvação não está em nós, mas está em Cristo. A certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus não está no nosso amor por Deus, mas está no fato de que Ele nos amou primeiro. Por isso, meus irmãos, com esse modo de ver, possamos estudar o capítulo 8 do profeta Isaías. Acompanhe comigo os versículos iniciais. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas se encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-a, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Nosso Senhor, Deus e Pai, guia-nos mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Confessamos diante de ti a nossa total incapacidade, a nossa total inabilidade, Senhor, e a nossa total dependência de ti, Senhor. Diante de ti e somente de ti nos humilhamos,
e reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor Jesus. Por isso nos ajuda, me ajuda a pregar da forma correta, Senhor, a falar aquilo que é correto da parte de Deus Pai. Ajuda também aos meus irmãos que têm ouvidos para ouvir, Senhor, e um coração para aceitar aquilo que Deus tem a transmitir à Tua igreja na noite de hoje. Que seja essa noite uma noite de crescimento espiritual para cada um de nós. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Percebam, meus irmãos, o profeta Isaías começa agora falando que o povo estava temendo de uma forma errada. A gente olha de uma forma bem clara e vemos o que se cumpre na vida de Jó. Quando as catástrofes aconteceram na vida de Jó, ele disse uma palavra: o que eu mais temia me sobreveio. É exatamente o que a gente vê aqui. É impossível agradar a Deus sem fé. E quando nós vivemos uma vida cheia de temores em relação a pessoas e coisas, o que é que nós estamos demonstrando ao mundo? Que não temos fé. O que é que nós estamos demonstrando a Deus? Que não acreditamos no poder dele de nos proteger. E é assim que o povo de Deus está se posicionando aqui. Eles souberam que os inimigos estão se reunindo para destruir eles, e eles agora estão apavorados de medo. Foi dito no capítulo 7 que o Senhor os livraria, mas ainda assim eles ficaram com medo. Eles não deram crédito à palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos crer. Eu fico, meus irmãos, estupefato, porque as pessoas que não conhecem a sã doutrina aparentemente têm mais fé do que quem conhece a sã doutrina. As pessoas que estão nessas igrejas heréticas, elas não têm medo de nada, mas elas não têm medo porque elas não conhecem a Deus. Elas não têm medo porque elas não conhecem o inimigo. Elas são as famosas kamikazes. São pessoas loucas, insensatas, que não têm nenhum tipo de vigilância e muito menos oram da forma correta, mas elas agem como se não tivessem medo nenhum. Então você vai para uma determinada igreja e chega lá com o resultado de repente de uma doença grave. Aquele falso mestre, aquele falso profeta, aquele falso crente vai dizer: rapaz, tome posse da sua cura, não é? E aí você vai sair de lá: eu vou tomar posse da minha cura e vai dar tudo certo. A gente sabe que isso é baboseira. A gente sabe que nem sempre Deus vai curar todo mundo. Sabemos que Ele pode curar, mas a grande questão não é essa. A grande questão é entender que todas as coisas cooperam para o bem. É entender que se de fato o Senhor permitiu aquela enfermidade, e se o Senhor não me curar, eu tenho certeza que aquela enfermidade cooperará para o meu bem. Por isso eu não temo ela. Nós não tememos as coisas que nos acontecem, porque acreditamos que Deus vai fazer o que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Eu não temo o que acontece ao meu redor, porque eu confio que o meu Deus me ama e que todas as coisas cooperam para o seu bem. Por exemplo, meus irmãos, Estevão foi preso e estava sendo levado para ser apedrejado, mas ele não estava com medo daqueles homens, ele estava com misericórdia daqueles homens. Por quê? Será que Estevão acreditava que Deus ia mandar descer fogo do céu e matar todo mundo? Não, Estevão sabia que se por acaso aqueles homens tirassem a vida deles, ele sabia para onde ele estava indo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse quando ele já tinha certeza da sua sentença de morte. Ele disse: olha, eu já estou sendo oferecido como libação, mas eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Muito antes dele escrever essas palavras, ele já havia dito que o morrer era lucro e que o viver era Cristo. Sabe, é por isso que a gente não teme o que o mundo, o que o diabo ou o que as pessoas possam nos fazer. Por quê? Porque entendemos que o futuro que Deus tem reservado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca chegou à imaginação do homem.
As coisas que nós podemos entender quando estudamos o livro do Apocalipse o negócio é tão bom lá que as ruas são de ouro. O fundamento das cidades é de pedra preciosa. O Senhor nos garantiu que não vai haver choro, nem dor e nem tristeza. Vamos viver em um estado de alegria perpétua. É isso que está reservado para nós. Diante dessas promessas, a nossa leve e momentânea tribulação não significa nada. Porque grande não é o que o mundo pode fazer comigo, mas grande é o que Deus prometeu para aqueles que o amam. Por isso, meus irmãos, tomemos cuidado. Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia. Sabe, meus irmãos, essa ardósia era um pedaço de madeira. O que Deus está mandando o profeta Isaías fazer? Vocês já viram o outdoor? Esse é o primeiro outdoor, por assim dizer. Você acha que quem criou o outdoor foi esse pessoal de marketing agora do século XX? Não, meu filho, aí antes de Jesus já tinha outdoor. O Senhor disse para o profeta Isaías, pega um pedaço de madeira bem grande. Por que tem que ser grande? Porque eu quero que todo mundo veja o que eu vou dizer. Por que, Senhor? O Senhor quer que todo mundo veja, porque quando acontecer você vai saber que eu disse. Sabe, meus irmãos, quando nós lemos as palavras de Paulo, a gente fala, meu Deus, o Senhor falou isso há centenas de anos atrás. Nos últimos dias os homens apostatarão da fé. E a gente olha para a realidade dessas igrejas heréticas. A gente fala, meu Deus, há milhares de anos atrás ele já tinha dito isso. A gente olha para o que Jesus diz no sermão profético de Mateus 24, e haverá guerras, rumores de guerras. E a gente olha para a realidade do mundo hoje no século 21, e a gente fala, ele falou isso há 2000 anos atrás. E está se cumprindo exatamente o que ele falou. Os homens haviam dito, segundo o humanismo, os homens haviam dito que à medida que houvesse mais conhecimento, que houvesse mais intelectualidade, os conflitos entre um e outro iriam diminuir, mas é o contrário. Quanto mais os homens desenvolvem o seu intelecto, mais eles brigam entre si em busca de poder. Sabe, são essas realidades que estão aqui. Por isso que o Senhor diz, escreve essas coisas. Por que a gente tem que pregar o Evangelho? Por que a gente tem que pregar acerca do juízo de Deus? Porque quando se cumprir, as pessoas vão dizer, bem que aqueles fanáticos me avisaram. Aqueles malucos de lá diziam que Jesus ia voltar e que ele ia destruir todos os ímpios, e eu não levei a sério. Por isso que a gente prega, para que cada vez mais aqueles que são inimigos de Deus fiquem indesculpáveis em relação aos seus pecados. Coloca em uma tábua e escreve o seguinte, rápido despojo, presa segura. Sabe o que ele está dizendo aqui? O que essa expressão quer dizer? Essa expressão que aqui, talvez na sua Bíblia, em algumas traduções tenha a palavra em hebraico, né? Não é isso aí? Essa palavra quer dizer o seguinte, quer dizer, olha, quanto maior o despojo, mais sede a caça tem de pegar a presa. Então o que ele estava dizendo? O poder de Israel e da Síria suscitaram a fome da Assíria. A Assíria, que era um reino muito mais poderoso do que Israel e Síria, no seu poder, na sua glória, eles acabaram suscitando a Assíria, enquanto que Judá era um reino pequenininho, ficou para depois. Por isso, meus irmãos, é o que a gente vê. Quando o Senhor não nos dá determinadas coisas, o que é que o Senhor está fazendo para a gente? Dando livramento. Meu irmão, você já viu alguém assaltando pobre? Você já viu? Sabe? Então você está lá no ponto de ônibus, você está lá, você está de sandália havaiana, uma calça jeans daquelas, sabe, de 1999, não é nem do século 21, ainda é do século 20, né? E aí você está usando uma camisa daquelas também, e você está lá, meu filho, o relógio é aquele, sabe, que botou na água, ele é meio brigado com a água, né? E você está lá, você não tem nem o dinheiro do transporte, você está com um cartão, aqueles cartão, né, que funciona. E aí você está lá, e aí o ladrão diz assim, passa tudo, e você, ô meu filho, pode passar. Perceba, meus irmãos, quanto mais você tem, mais as pessoas poderão tirar de você. É por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus disse, não ajunte tesouros na terra, e ele diz, a traça e o ferrugem corroem, os ladrões
minam e roubam. No capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas no Evangelho de Lucas, Lucas não coloca em espírito, ele diz bem-aventurados os pobres. Por quê? Porque há uma bem-aventurança na pobreza, porque grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O cristão não deve viver desejando mais, mas ele deve viver cada vez desejando menos, cada vez se satisfazendo com menos na sua vida. Por quê? Porque, meus irmãos, as riquezas, elas são normalmente pedras de tropeço. Elas atraem pessoas indesejáveis. Ela atrai inimigos indesejáveis. Tomemos muito cuidado com o desejo pelas riquezas, porque aqueles que desejam a riqueza serão transpassados por elas mesmas. A gente vê aqui esse reino de Israel e da Síria estavam fortes, confiaram na sua força, e por causa da sua força quiseram destruir o reino menorzinho que era Judá. Ele disse: espera aí, que eu vou preparar um maior do que vocês, e ele vai devorar vocês. Mas como é que Deus fez isso? Deus fez isso de forma profética. Por que Deus age assim? Porque Ele quer, Ele é Deus. Ele podia simplesmente dizer: olha, vai acontecer dessa forma, mas Ele disse: não, sabe como é que eu quero que aconteça? Olha, Isaías, você vai ter um filho, e você vai colocar esse nome no seu filho. Por que Deus escolheu fazer dessa forma? Porque Ele quis. Sabe, nós não estamos aqui para compreender a Deus segundo a nossa mentalidade. Não, nós estamos aqui para compreender a Deus segundo a mentalidade de Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por isso ele diz: olha, ele tomou testemunhas, 2 homens que eram pessoas verdadeiras, pessoas que amavam a Deus, e ele fez o que Deus mandou, mas Deus ainda tinha dado uma ordem para ele: eu quero que você se relacione com uma profetisa. Ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome Rápido Despojo, Presa Segura. Sabe, meus irmãos, o nome na Bíblia sempre representa alguma mensagem que Deus quer nos dar. Por exemplo, o nome de Jesus significa Deus salva. O nome dos profetas sempre foram ligados com as missões do profeta. Vemos o que Jesus fez, por exemplo, com Simão Barjonas, conhecido por nós como apóstolo Pedro. E por que ele é conhecido como apóstolo Pedro? Porque Deus mudou o seu nome. O nome sempre tem a ver com algo que Deus quer falar conosco de uma forma mais vívida, de forma que fique ainda mais compreensível e que nós não tenhamos desculpas de dizer que não entendemos. E o Senhor diz: o que vai acontecer? Versículo 4: porque antes que o menino saiba dizer meu pai e minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Ele estava dizendo: olha, sabe por que eu quero que você coloque esse nome? Porque você vai se lembrar de uma coisa: antes que esse menino fale papai e mamãe, eu vou destruir esses impérios que estão querendo destruir o meu povo. Meus irmãos, uma coisa a gente precisa aprender de uma vez por todas: Deus faz o que quer, com quem quer, na hora que quer. Às vezes a gente diz: oh Deus, eu acho isso a maior injustiça. Qual é o seu padrão de justiça? A Bíblia nos revela o padrão de justiça. O padrão de justiça é o de Deus e não nosso. Não é o que a gente acha que é correto, é o que Deus diz que é certo, que é certo. É Deus que sabe de todas as coisas e não a gente. Perceba, meus irmãos, que Jó, ele tentou medir a ação de Deus pela sua própria justiça. E quando ele foi falar com Deus, ele foi falar no sentido de achar que Deus estava sendo injusto por agir com ele daquela forma. Você acha que Deus deu satisfação para Jó? De maneira nenhuma. Deus apresentou apenas alguns questionamentos para Jó, se eu não me engano 70. Ele fez 70 perguntas para Jó. Sabe o que Jó fez depois das 70 perguntas? Eu me abomino em pó e cinza. Por que Jó disse isso? Eu
sou maluco, eu não posso medir a justiça pelo que eu penso. A justiça é o que Deus diz que é justo. É Deus que sabe de tudo, eu não sei de nada. Deus começa perguntando para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu coloquei os fundamentos na terra? Imagina. Ó Jó, quando eu fiz isso há milhares de anos atrás, você estava onde? E aí você vem agora e quer me dar uma lição, Jó? Você quer me ensinar como fazer as coisas? Sabe, é assim que muitas vezes a gente age, dando conselho a Deus. Ó Senhor, se o Senhor fizer assim, eu acho que vai ser legal. Como assim? Senhor, eu achava que o Senhor devia mandar mais dinheiro aqui para a igreja. Porque se a gente tivesse mais dinheiro, a gente podia fazer muito mais. Meu irmão, se a gente tivesse mais dinheiro, a gente não estava nem aqui. Olha, Senhor, eu vou dizer uma coisa. Se o Senhor aumentasse meu salário, eu garanto. Garante o quê, meu filho? Você não pode garantir se o seu cabelo que está aqui hoje vai estar aqui amanhã. Você não pode aumentar um segundo no seu dia. E você pode garantir o que você vai fazer amanhã. Você não sabe nem se amanhã você está vivo. Você não sabe nem se amanhã você está na igreja. Sabe por que a gente está aqui? Pela misericórdia de Deus. Sabe por que a gente não se desviou essa semana? Pela misericórdia de Deus. É entender isso, meus irmãos, que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Não acontece o que os poderosos querem que aconteça. Acontece o que Deus quer que aconteça. Essa realidade que nós estamos vendo no nosso país é o que Deus quer que aconteça isso. Ninguém sobe no poder em nenhum lugar do mundo, em nenhum tempo da história, sem que Deus queira. Você acha que Jesus viveu em um império correto? Não! Jesus viveu em um dos piores impérios do mundo, foi o Império Romano, extremamente cruel, extremamente injusto. Quem é que estava governando lá? Um rei, sabe, local, totalmente ímpio, que era o rei Herodes. Ele estava lá reinando. Quem colocou? Deus. Quem é que estava governando a localidade que Jesus viveu? Pilatos. Pilatos disse: eu tenho poder sobre a sua vida. Ele disse: você não. Quem tem poder sobre a minha vida sou eu mesmo. Pois você só está aí porque o meu pai te colocou. Ninguém pode fazer coisa alguma se Deus não permitir, nem o diabo. Ó Jó, eu permito que você pegue todas as coisas dele. O diabo pega todas as coisas de Jó. Depois o diabo vem: não, sabe por que Jó ainda não negou você? Por causa da saúde. Toca no corpo dele para você ver. Deus diz: tudo bem, pode tocar no corpo dele, agora não pode matar ele, viu, diabo? E o diabo, sabe o que é que o diabo diz para Deus? Sim, Senhor. Olha, meu irmão, o diabo é mais crente do que muito crente. Os demônios lá, o irmão Tiago, ele nos diz na sua carta, ele diz: os demônios temem e tremem na presença de Deus. Mas tem muita gente que às vezes vem para os cultos e nem tem reverência à presença do Santo Deus nesse lugar. Perceba, meus irmãos, nada acontece sem a vontade de Deus. Nós temos um Deus todo-poderoso. É difícil a gente compreender isso, mas eu creio que vamos compreender um pouco mais na noite de hoje. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória. As águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Olha, só porque vocês ficaram com medo desse povinho aí que eu disse que não ia deixar eles tocarem em vocês, eu vou mandar um verdadeiro inimigo para ensinar vocês a quem vocês devem temer. Percebam, meus irmãos, que é o filho que Deus ama, ele disciplina. Aprendemos isso aqui de manhã. Hoje pela manhã nós estudamos Lamentações capítulo 4 e vimos o cumprimento dessa profecia, como no final o povo de Deus é totalmente destruído e depois é levado para o cativeiro na Babilônia. Perceba, meus irmãos, tome muito cuidado quando você teme pessoas e coisas, porque muito provavelmente Deus vai fazer com que essas coisas sobrevenham a essa vida, para que você aprenda a temer somente a Ele. Eu tenho muito medo que isso aconteça. Pois é, vai acontecer.
Ô pastor, vira a boca para lá. Eu posso virar para lá, para cá, vai acontecer. Porque está escrito: o que eu mais temia me sobreveio. Meus irmãos, eu podia aqui dar muitos testemunhos acerca da minha vida nesse sentido, mas eu creio que não vai edificar a vida de vocês, tanto quanto a minha. Sabe, é isso que acontece mesmo. Se nós insistirmos em temer pessoas e coisas, Deus vai permitir que essas situações ocorram na nossa vida, para que a gente aprenda a quem a gente deve temer. Se você teme passar fome, Deus vai permitir que você passe fome. Se você teme ficar doente, Deus vai permitir que você fique doente. Se você teme determinadas situações na sua vida, eu vou lhe dar um conselho: pare de temê-las agora. Se arrependa e busque temer somente ao Senhor. Declare a sua fé nele. Quando essas situações se aproximarem de você, quando a ansiedade vier até o seu coração e a sua mente, declare a sua fé. Eu gosto muito de uma frase de Lutero, quando ele diz: eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos. Eu posso impedir que eles façam ninhos na minha cabeça. Eu não posso impedir que determinados pensamentos surjam na minha mente, mas eu posso lutar contra eles. Com o quê? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós fomos chamados para uma batalha. Nós não fomos chamados para ficarmos quietinhos nos nossos bancos. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que temos uma luta, uma guerra a travar, e não é contra carne e sangue. O próprio apóstolo Pedro nos ensina que o nosso inimigo está sempre ao derredor, esperando uma oportunidade somente para nos destruir. Por isso precisamos estar sempre atentos. Precisamos estar sempre com as nossas armaduras espirituais. E acima de tudo, manejando bem a palavra de Deus, porque é assim que a gente vence essa batalha. A batalha da fé é vencida através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Afinal de contas, meus irmãos, a fé ela só vem de uma forma: por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é por ouvir qualquer coisa, é por ouvir a palavra de Deus. É assim que a minha fé aumenta. Por isso, ele diz: olha, vocês vão ver a destruição daqueles que você temiam, mas porque vocês não creram em mim, vocês vão ver a destruição de vocês também. Como está escrito no livro de Salmos: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. No começo do livro de Isaías, ele diz: olha, se Deus não tivesse guardado um povo para ele, já teria acontecido com Israel o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O que foi que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Deus matou todo mundo. Por isso, meus irmãos, sabe qual é a causa de não sermos consumidos? As misericórdias do Senhor, como diz o livro de Lamentações. Sabe por que você está vivo? Porque o Senhor tem misericórdia. Só por isso. Ele tem misericórdia dos seus eleitos, e Ele tem longanimidade dos que não são eleitos. Quando é que eu vou saber que é misericórdia e que é longanimidade? Ah, meu irmão, você só vai saber isso se você for regenerado. Se você não for regenerado, você vai enganado até o inferno. Tem um grupo de pessoas não regeneradas que vão chegar no dia do juízo e vão achar que tem direito de entrar no céu. Eles vão chegar, sabe, todo, como diria a linguagem popular, se achante. E eles vão chegar lá dizendo: olha, eu quero saber o meu lugar aí, porque eu profetizei, eu expulsei demônio e eu fiz muitos milagres. Eu quero um lugar melhor no céu para mim, eu sou o cara. Deus vai dizer: como assim? Vocês não vão entrar nem no céu? O que você está dizendo que vocês são o cara? Mas eu profetizei, eu fiz muito milagre, sabe? Eu fiz e aconteci, e o Senhor está dizendo que eu não vou entrar. Não vá, porque não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A salvação nunca foi e nunca será pelas obras. Não são aqueles que trabalham muito que entram no céu, mas são aqueles que se arrependeram verdadeiramente e que fazem todas as coisas para a glória de Deus, que vão morar no céu. Por isso, meus irmãos, muito mais do que nos apressar em fazer, nós temos que nos apressar em conhecer. Eu garanto uma coisa para você: tem muita gente fazendo coisas sem saber o que está fazendo, mas não tem ninguém que conhece a Deus que não esteja trabalhando para Ele. Todos aqueles que conhecem a Deus
rapidamente começam a trabalhar para Ele, porque não existe ofício melhor no mundo do que fazer as coisas para Deus. Quando eu falo fazer as coisas para Deus, não estou falando simplesmente em pregar, porque o ministério da igreja não fala simplesmente de pregação. Se você for olhar acerca dos dons espirituais, o Espírito Santo derrama sobre a igreja de Cristo muitos dons, segundo o propósito de Deus na vida de cada um. Tem dom do serviço, tem dom de misericórdia, tem tantos outros dons que podem ser usados para a glória de Deus na casa do Senhor. Mas a grande questão, meus irmãos, é que muitas vezes as pessoas estão querendo fazer sem conhecer. Não pode ser feito assim na casa de Deus. Primeiro eu preciso conhecer, para que depois eu possa fazer as coisas para Deus. Amém? Eu gosto muito de uma colocação do pastor John MacArthur. O pastor John MacArthur, ele apresenta 3 eleitos de Deus no livro de Gênesis. O primeiro desses eleitos, a gente já sabe, todos esses eleitos também estão lá no livro de Hebreus, capítulo 11. O primeiro eleito de Deus é Abel. Abel apresentou um sacrifício agradável ao Senhor, e a gente sabe que isso foi imputado como justiça. É uma figura que a gente tem certeza que vai encontrar no céu. Abel adorava a Deus da forma certa. Segundo personagem de Gênesis que a gente vê também, Enoque. Enoque não somente adorava a Deus da forma certa, mas ele andava com Deus. Mas finalmente aparece um terceiro personagem no livro de Gênesis, que é Noé. Noé adorava, Noé andava e Noé também trabalhava para Deus. Noé ficou mais de 100 anos construindo uma arca em cumprimento à promessa que Deus fez a ele. Por isso, meus irmãos, nós vemos uma gradação lógica. Eu preciso conhecer, eu preciso adorar, eu preciso andar, e então eu vou trabalhar da forma correta para Deus. Por isso, meus irmãos, esse povo aqui, eles estavam aparentemente adorando a Deus da forma correta? Aparentemente, pois eles estavam adorando da forma errada. Aparentemente eles estavam andando com Deus, pois eles se professavam um povo de Deus, mas eles não estavam andando com Deus de verdade. Os seus sacerdotes aparentemente trabalhavam, serviam a Deus, mas a gente sabe que eles não serviam a Deus, mas serviam aos seus próprios interesses. Por isso, meus irmãos, Deus os disciplinou. Versículo 8: penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, e chegarão até o pescoço as alas estendidas do meu exército, e cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: isso vai acontecer com o meu povo. Mas Senhor, o Senhor não está com a gente. Se Deus está com a gente, Ele vai me livrar de tudo. De jeito nenhum. Se Deus está com você, Ele vai estar com você, inclusive na tribulação. Nos primeiros anos da igreja, a Bíblia nos conta que Estevão foi martirizado. Como? Apedrejado. Deus não estava com Estevão? Estava. Mas ele morreu. Segunda pessoa, Tiago. Tiago foi passado ao fio da espada na época de Herodes. Decapitado, é isso que quer dizer passado ao fio da espada. Deus estava com ele? Estava. Nós muitas vezes acreditamos de uma maneira equivocada, como acreditou o povo judeu durante muitos anos, que se Deus estiver conosco, nada de ruim vai acontecer. É o que muitas pessoas acreditam, e por isso elas pegam uma Bíblia, abrem no Salmo 23, e aí do lado da Bíblia botam um óleo ungido. E o óleo ungido é para quê? Eu vou ungir a porta da minha casa, porque eu tenho certeza que se eu ungir a porta da minha casa não vai entrar mal nenhum, vai só prosperar. Essas pessoas pegam a carteira de trabalho e unge, pega a chave do carro e unge, pega, sabe, o primeiro dia de trabalho, unge. O filho está indo para a escola, vou ungir o pé do meu filho. Você acha que o fato de Deus estar com você, você não vai passar por dificuldade nenhuma? Eu acho que você está muito enganado. O grande exemplo para nós é o Senhor Jesus. Deus não só estava com ele, Deus era ele. Ele era Deus e Deus era ele. E nós vemos o que ele passou. Por isso que o Senhor Jesus nos fez essa promessa. Ele diz: vocês vão passar por aflições, mas eu estarei com vocês. Foi essa promessa que ele nos deixou: eu estarei com vocês.
eu estarei com vocês. O apóstolo Paulo, segundo conta os historiadores, foi decapitado por volta do ano 66 ou 70 depois de Cristo. Deus estava com ele. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo nessa mesma época. Deus estava com ele. Todos os demais apóstolos morreram martirizados. Deus estava com eles. O apóstolo João, um senhor de idade, quase com 100 anos de idade, foi para a ilha de Patmos ser preso e sofrer muito na ilha de Patmos. Deus estava com ele. Deus estava tanto com ele que deu o livro do Apocalipse para ele. Aonde? Na ilha de Patmos. Perceba, meus irmãos, o fato de Emanuel, o fato de Deus estar conosco, é só uma certeza de que se eu fizer algo errado, meu pai vai me corrigir. Por quê? Porque ele é meu pai. Mas eu tenho certeza que meu pai vai me corrigir bem brandozinho. Olha, só se não for Deus. Porque ele diz que aquele ama, ele açoita. A correção de Deus normalmente é severa. Para quê? Para que a gente aprenda uma coisa. Por quê? Não se pode brincar com o pecado. Quando Deus nos corrige duramente, Ele não está querendo mostrar que Ele é um Deus perverso. Não, Ele está querendo mostrar que Ele é bondoso. Quem é perverso é o pecado. A correção de Deus não é para evidenciar sua dureza. Não, a correção de Deus é para evidenciar a malignidade do pecado, o que o pecado faz com a gente. Por isso, meus irmãos, Ele está abençoando o seu povo. Como? Corrigindo eles. É o que Ele está fazendo com a gente essa noite. É o que Ele faz com a gente através da nossa vida dura e difícil. Porque o cristão é aquele que tem certeza, como está escrito em 1 Pedro, se salva com dificuldade. Agora a gente tem uma outra certeza também. Se a gente se salva com dificuldade, imagine o que Deus tem reservado para o ímpio e para o pecador naquele dia. Continuando, meus irmãos. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens a elas e não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama de conjuração. Não temais o que ele teme, e nem tomeis por isso temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. O que Ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, de fato, esses povos vão vir. Eles vão vir com toda a sua fúria. Eles vão vir destruindo tudo. Mas não temam a eles. Como assim, Senhor? O Senhor mesmo está dizendo que eles vão chegar despedaçando com tudo aqui. Vai ser sangue para tudo quanto é lado. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. 1000 podem cair do seu lado, 10.000 do outro lado. Mas aquele que Deus guarda não será atingido. Sabe? O exército assírio vai vir com toda a fúria. Toda a fúria. Mas só vai acontecer o que Deus quer que aconteça. Só vão morrer aqueles que Deus quer que morram. Os cristãos, meus irmãos, quando morrem, eles não estão sendo amaldiçoados, mas eles estão sendo abençoados. Eu falei hoje aqui pela manhã e vou repetir, eu gosto muito de uma expressão que o pastor John Piper fala. Ele diz, olha, eu vejo a morte como eu enxergo o meu carro. Ele me leva aonde eu quero ir. A morte vai levar o cristão para onde ele quer morar, que é o céu. Como é que a gente vai chegar no céu? Através da morte. A morte para o cristão é como se fosse essa porta. Por quê? Porque o cristão não morre. Ele passa da vida para a vida eterna. A morte é algo que só vai alcançar os ímpios. Nós recebemos a vida eterna. Então, quando nos desligarmos aqui na terra, estaremos automaticamente ligados no céu. Não é isso que Jesus nos ensina em Lucas capítulo 16, quando ele conta aquela parábola do rico e Lázaro? Diz, olha, Lázaro morreu e no mesmo instante ele foi recolhido e foi levado para o céu. É isso que o Senhor nos promete. Por isso, a quem temeremos? Se o Senhor quiser me livrar, Ele me livra. E se Ele não me livrar, melhor ainda, vou para o céu.
assim que é a vida do crente. Por que você não teme nada? Porque a gente não tem o que temer. Todas as coisas cooperam para o bem, tanto o livramento de Deus, quanto a permissão de Deus para que a nossa vida seja ceifada. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o profeta que ouve essa mensagem, segundo a tradição judaica, esse mesmo profeta Isaías, ele foi martirizado. Na época de um rei perverso, esse rei chamado Manassés, colocou o profeta num tronco de árvore e cerrou ele no meio, vivo. Oh Deus, o Senhor não disse que ia me livrar? Eu te livrei. Mas eu vou morrer. Não, você não vai morrer, você vai para o céu. Está na hora de você vir para casa. O céu é a nossa casa. É assim que a gente precisa enxergar. É dessa forma que a gente vence os nossos medos, enxergando as coisas da forma certa.